Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. A semana que passou foi uma semana parada, praticamente a bolsa não saiu do lugar, caiu um pouquinho aqui, caiu 0,61, fechou aqui em 113 mil pontos. O nosso primeiro indicador é o IPCA, a inflação oficial brasileira. Infelizmente, temos um viés de alta aqui na inflação desse ano, tanto no IPCA quanto no IGPM, o que é isso é muito ruim para todos nós brasileiros. A inflação de janeiro já saiu, temos um acumulado nos últimos 12 meses de 10,38. As perspectivas para esse ano não são boas, porque o petróleo continua subindo. Agora, nesse começo do ano, nós temos esse problema na Ucrânia, na Rússia. Então, isso deve afetar ainda mais os preços dos petróleos e trazer estabilidade para as bolsas, e acaba, de uma certa forma, encarecendo todos os preços da economia. E então, você pode ver que hoje estamos com 10,38 de inflação acumulada e o mercado estima que vamos chegar em dezembro com 5,56. Ou seja, que a gente teria uma trajetória de baixa aqui. Sinceramente, não é o que está se mostrando, ainda mais que esse vai ser um ano político, e nos anos políticos a economia costuma ficar um pouquinho mais aquecida do que o normal, e isso acaba levando a ter uma inflação maior. Mas o pior de tudo foi que no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a ausência das chuvas, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, na Bahia, agora no Rio de Janeiro, o regime de chuvas tem se mostrado muito ingrato com os empresários. E então nós tivemos uma safra, uma quebra na safra muito grande, não obstante seja uma safra maravilhosa, uma das maiores safras de todos os tempos que nós já conseguimos, mas essa quebra da safra faz com que os preços acabem subindo. E depois nós temos dentro da cesta de consumo uma série de hortaliças que são importantes, e essas hortaliças são produzidas aqui na nossa região mesmo, e então esses preços aqui foram para as alturas. Tomate, cebola, coisas assim. Seja aqui no sul pela falta de chuva, e seja na região sudeste pelo excesso de chuva. Então, essa quebra da safra vai trazer mais problemas. Uma coisa muito interessante que você pode observar é que o IGPM para 2022, nós começamos o ano com 5%. Olha, hein? Começamos o ano com 5%, e a estimativa hoje já está em 8%. Então, há um fortíssimo viés de alta nos preços do setor industrial, atacadista, o que também não vai ser bom e vai trazer uma série de problemas para os nossos empresários. Veja você que nós estamos com um IGPM acumulado de praticamente 16%, que é um número assim, sem comentários, de tão alto que ele é. Evidentemente que esse 15,6% aqui
ele é uma previsão do professor Antonic, porque o número correto mesmo, nós só vamos conhecê-lo na semana que vem, na segunda-feira, que a gente vai saber esse número exato, mas vai ser alguma coisa aqui em torno de 16%. A variação do PIB segue num número muito pessimista para o ano de 2022. Eu, pessoalmente, tenho insistido com vocês de que eu acho que ele vai ser um pouquinho maior do que isso daqui, por conta que é um ano eleitoral, e no ano eleitoral sempre a gente vai fazer benesses e vai dar coisas para as pessoas, e isso tudo acaba elevando. Mas você veja assim, olha, um banco com a respeitabilidade que tem o Banco Itaú está prevendo um PIB para 2022 negativo de 0,5. Então, quando o Itaú fala uma coisa dessas assim, você tem que prestar atenção, porque é um pessoal muito preparado. Olha, o pessoal do BTG aqui também, que se faz umas previsões assim maravilhosas, sabe? Eles são muito bons para acertar essas previsões aqui. Então, Banco Itaú, Banco BTG, fazendo uma previsão de zero. O nosso problema aqui basicamente indústria. Indústria é o mais importante. A indústria tem caído muito nos últimos anos, sempre perdendo em importância. E agora, nesse ano de 2022, que você tem esse aumento das taxas de juros, tem aumento da taxa de inflação, e então o que acontece com as famílias brasileiras? As pessoas evitam de comprar bens duráveis, fogão, geladeira, móveis, essas coisas assim, e isso tem um peso fortíssimo na indústria e acaba trazendo problemas, ainda mais com o problema que nós temos hoje de peças na indústria automobilística, principalmente componentes eletrônicos, traz um aperto ainda maior para a indústria. E também eu sempre tenho dito que o nosso produto interno bruto, embora a participação do setor agropecuário seja muito pequena no produto interno brasileiro, eles são bastante importantes. Aí, com essa quebra da safra, com esse problema todo que nós estamos enfrentando aqui no regime de chuvas, excesso de chuva em áreas produtoras, falta de chuva em outras áreas produtoras. O Brasil é um país muito grande, e então tudo isso aqui tem forçado o nosso PIB para baixo, com esse número de 0,3, 0,3 e 0 é a mesma coisa, vai ser os últimos 10 anos perdidos aqui. O penúltimo indicador é a taxa de câmbio. O câmbio tem um viés de baixa, hoje. Eu diria para você assim, absolutamente não dá para confiar nisso. Esperamos que, tomara que ele realmente baixe, mas é sempre uma surpresa. Qualquer resultado aqui no câmbio é possível. O mercado faz uma estimativa de uma tendência, eu diria assim, de baixa para neutra, por esse indicador aqui. Nas últimas semanas, como você vê, a curva é bastante favorável para a moeda brasileira, e na semana passada caiu, o dólar em frente ao real caiu 1,93. E, por último, a Selic de 12,25 é a previsão para fechar o ano de 2022, que eu acho um valor muito alto para essa inflação de 5,56. É claro que não é possível
uma coisa dessa, você ter uma inflação de 5,56 e uma taxa de juros de 12,25, ou seja, uma taxa de juro real aqui no Brasil de 7%, seria um absurdo, né? Como foi aquele absurdo a taxa negativa de 4% que a gente teve aqui. Você veja só se tem cabimento uma coisa dessas. Um ano a gente tem uma taxa negativa de 4%, no outro ano você vai ter uma taxa positiva de 7%, uma amplitude de 11 pontos percentuais. Assim, vai virar case na London Business School, Chicago, esse festival de erros que nós estamos cometendo aqui. Hoje a taxa de juros está em 10,75 e o juro bancário, que é o famoso CDI, aliás, o nome correto da taxa é DI, está em 10,65%. Como você pode ver, aqui o Brasil vive um período de volatilidade estúpida, quer dizer, não é possível entender essa atitude da equipe econômica brasileira. Olha a nossa taxa aqui, ó, quando comparada com os outros países emergentes, quer dizer, uma coisa completamente sem nexo, né? Se você olhasse o ano passado, o Brasil estaria aqui mais ou menos assim, relativamente na mesma posição que está aqui a Turquia, quer dizer, um ano lá embaixo e outro ano lá em cima. Mais uma coisa péssima que pode acontecer para nós é o governo americano, o Banco Central americano subir as taxas de juro. Hoje, para você ter uma ideia, a taxa de juro máxima lá está em 0,25, ou seja, ela tem uma previsão aqui, essa previsão aqui é do Banco BTG, e essa previsão é que ela suba. Por exemplo, para final de aqui para final de 2022, para alguma coisa aqui em torno de 0,65. Parece baixo, mas você veja que é praticamente 3 vezes o que tem hoje. Se isso de fato acontecer, vai ser péssimo para nós, porque aí o dinheiro que está aqui na Bolsa volta para lá, sabe? Então, vamos aqui cruzar os dedos para que isso não aconteça. Previsão da Selic, como eu falei, então, 12,25. Aqui um comentário que eu queria falar para vocês. Vejam que espetáculo foi essa ação, essa iniciativa do Banco Central do Brasil com o PIX. Olha só, os bancos brasileiros perderam receita de 1,5 bilhões. Isso daqui não é nada. Tá? Isso aqui é dinheiro para esses bancos aqui, é uma coisa irrisória. Mas, olha, perderam 1 bilhão aqui em taxinhas que eles iam cobrar de você. E então, além desse Pix ser essa maravilha toda, essa facilidade toda, também puxa o custo bancário para baixo. E, por último, aqui, eu queria fazer um comentário, porque toda semana eu recebo muitas perguntas a respeito disso. Ah, professor, o que é melhor nesse momento, pré-fixado, pós-fixado ou híbrido? Então, eu fiz aqui peguei na minha corretora agora, uma hora atrás, para olhar e fazer uma análise aqui. Então, vamos olhar, por exemplo, esse CDB do Banco Voiter aqui está pagando 13,40. Lembre só, a inflação tá 10,38. Então, ele está pagando um pouquinho. Mas o que eu acho mais importante que você aprenda sobre isso é o seguinte: esse número aqui não é um bom número para você olhar. Por quê? Porque
esse investimento, ele tem imposto de renda. Então, quando você pegar esse 13,40 e tirar o imposto de renda, será que ele vai chegar perto da inflação? Vai ficar maior? Alguma coisa assim. Então, você tem que fazer essa comparação. Deixa eu mostrar aqui para você uma LCA. Ó, vou pegar aqui 28 de 6 de 22, vou pegar uma LCA aqui, veja só, ó, 12 de 7 de 22. Então, praticamente, os dois aqui são iguais quanto ao tempo. Olha, a LCA está pagando 12,80. O CDB está pagando 13,40, mas esse tem imposto de renda, a LCA não tem imposto de renda. Então, essas coisas assim que você precisa prestar muita atenção na hora de comparar. Eu fiz uma comparação aqui para você, é o seguinte, ó, peguei um pré, peguei um pós e peguei um híbrido e peguei, estou comparando sempre uma LCA com um CDB. Lembre que a LCA não tem imposto de renda, o CDB tem imposto de renda. A tabela do imposto de renda do CDB é uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, menor será a alíquota que será aplicada sobre o rendimento. Então, veja aqui, por exemplo, eu peguei aqui uma LCA de 12,80, com vencimento para julho de 22, quer dizer, daqui a 5 meses, né? E um CDB a 13,40. Dá para comparar direto os dois aqui? Não, não dá para comparar. Por que que não dá para comparar? Por conta do imposto de renda. Então, veja aqui, ó, a LCA rende menos, mas quando eu tiro o imposto de renda do CDB, a LCA fica melhor. Eu sempre desaconselho as pessoas a fazer investimentos em renda fixa pré. Só faça investimento em renda fixa pré se você tiver um mínimo de conhecimento. Se você não tiver um mínimo de conhecimento, caia fora disso, porque é perigoso. Muito bem. O segundo aqui que eu peguei é um pós-fixado. Então, o seguinte, ele vai render o CDI mais 40%. Puxa, o CDI hoje está 10,65, mais 40%. É isso que ele vai render. CDB, opa, tem imposto de renda. Mas, professor, não era 15 o imposto? Não era 22? Lembra? Ele é regressivo, depende do tempo. Olha, esse tempo aqui é mais longo, e então o imposto de renda é um pouquinho melhor. Olha, então estou comparando 2023 aqui para deixar mais ou menos na mesma base para você comparar. Olha só, então um CDB paga 140 do CDI, descontando o imposto de renda, sobra 12,30. A LCA não tem imposto de renda, e então fica com 11,50. Então, o CDI está 10,65. De tudo que a gente viu até agora, eu prefiro esse daqui. Por quê? Porque eu não corro tanto risco quanto você correria no pré, e ele flutua de acordo com a taxa de juros do mercado, que supostamente, se bem que o governo quebrou essa regra há um ano atrás, supostamente ele vai junto com a inflação. Mas o meu predileto é sempre a híbrida, porque ela rende muito bem e você não corre esse risco da inflação. Então, veja aqui, ó, CDB IPCA mais 6 dá 14 líquido, e uma LCA de IPCA mais 4 dá 14,78. Aqui é claro que você vai ter que aceitar um prazinho um pouquinho mais longo. Aqui é um prazo de 24 meses. Então, o que eu queria dizer para você? Aprenda a fazer essas comparações. É indispensável que você aprenda a fazer as comparações. E se você tiver 100 mil para investir, por exemplo, estou dando um exemplo aqui
que pode ser até uma utopia para alguns. Mas se você tiver 100 mil para investir, faça o seguinte, rache os 100 mil em 10 pedacinhos, e invista cada pedacinho numa coisa diferente dentro do renda fixa, que não ponha tudo numa coisa só. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.